cada etapa de sustentabilidade a gente está conquistando aos poucos. Para a gente, esses projetos do biodigestor veio assim, cair assim como uma luva, porque um dos fatores que eles queriam remover a gente aqui, dizendo que a gente estava poluindo, que a gente jogava esgoto a céu aberto, essas coisas todas. Aqui tem 27 edificações e quase 40 famílias. Todas essas 100 pessoas serão beneficiadas com coleta e tratamento de esgoto aqui no biosistema. A energia elétrica é fundamental. Vocês estão vendo aqui, né, para refrigerar a jaca e tal. Só que a energia tá cara pra caramba. A gente enxerga solar como uma ferramenta de transformação social também, né? Gerar a própria energia a partir de uma fonte abundante e limpa como o sol, né? Antes, o resíduo das casas se misturava com a água de uma nascente, descia por meio de um córrego e seguia por aqui para a Lagoa de Marapendi. O objetivo nosso é expandir cada vez mais. Se tiver alguma comunidade interessada, que a gente vá ensinar a fazer, a replicar isso, a gente está aberto a isso. A escola formal, ela trabalha meio ambiente. Mas a gente fez aí um recorte. Qual era o recorte aí? Educação socioambiental. Esse sócio vem da onde? Sociedade. Quem produz todos esses elementos, como isso aqui tudo, a gente está descolado do meio ambiente aqui? A minha ideologia, eu penso na união. Unir ideia, unir pessoas, né? Eu acho que sem a união ninguém faz nada sozinho, né? A nossa missão era fortalecer cada coisa que vocês já fazem e fazem com competência dentro do território de vocês. Uma coisa que eu guardei mesmo, para mim, foi uma coisa que a Yara falou. O seu sonho não é o sonho de todos. A gente tem que saber como fazer que o outro compre o nosso sonho. Uma das coisas também que eu gostei muito foi a vizinhança. Se você conhece a vizinhança. Quando eu comecei trabalhando no território, eu só conhecia onde eu morava. Eu, como uma associação de moradores, fazia muita coisa por instinto, sem saber o que estava fazendo, e estava fazendo muita coisa do conteúdo de educação socioambiental. Só que o instinto, junto com o saber, com o conhecimento, ele se torna muito melhor. Esse jogo é do salgueiro, minha gente. Cai a noite, raio o dia. Vamos a nosso jogo. Navega, me chega. Vamos a nosso jogo. Navega, me chega. A Serra da Misericórdia, a última área verde aqui do Complexo de Favelas da Penha. Eu sempre costumo dizer, né, que quando a gente pensa numa área verde, vem a favela? Não. Vem a Floresta da Tijuca, vem a Urca, vem o Arpoador, mas a gente está falando de uma área verde na favela. Quando a gente fala de uma área verde na favela, a gente está falando de bem viver e de construir outras alternativas para viver bem nesse local. Vocês vão aprender de plantar e eu falo pra vocês não jogar lixo na rua porque é errado. Jogar lixo na rua não é bom, a gente prejudica a gente mesmo. Eu trouxe aqui, corri para tomar um xarope e botar um casaco e para trazer a priprioca, que foi um rizoma que o Paulo, né, tava lá para a Amazônia lá e trouxe. A semente vai ser semeada lá no Salgueiro e distribuída para aqui. Sandra da Vila Autónoma. Se soberania alimentar é você ter poder sobre o seu alimento, pensar que uma favela tem uma área verde que produz seu alimento, isso é poder? Isso é muito poder. Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não achanhe o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não achanhe o formigueiro.
A importância disso aqui é sobre a cultura, é sobre nós empoderarmos as famílias que são atendidas por nós dentro do projeto. O meu principal objetivo aqui no trabalho é ver a construção, um local para me poder acolher esses catadores. Nós não temos o nosso espaço, por isso que é Lar dos Sonhos, porque o local é precário. Tendo apoio, a gente consegue muita coisa. Uma forma de conscientizar as pessoas a separar todos os seus resíduos, não só os adultos e também as crianças, né? Cada um deve ter responsabilidade com o seu resíduo. A gente vê o resíduo pelo chão e acha que simplesmente não tem valor, mas nós estamos vendo dinheiro. O lixo não sai do planeta, até porque a gente só tem um planeta e ele já está muito cheio. Então a gente precisa realmente olhar para aquilo que as pessoas chamam de lixo como potência, principalmente se está na mão das mulheres. A maioria são chefes de família dentro de casa e dentro da favela. A alimentação escolar, gente, é a alimentação mais importante para um aluno, para um estudante que mora na favela. E hoje, né, poder oferecer um cardápio muito diverso, incluindo tantas pessoas da rede de favela sustentável, nosso coração está em grande festa. Há 130 anos, as periferias do Rio de Janeiro vêm sendo atacadas com o discurso da ciência contra as periferias, né? Esse curso é um contra-ataque. É a ciência a favor da população, a ciência feita pela população, a ciência feita pelas periferias, pelas favelas, pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje é um pouco de uma aula de incidência política, mas eu acho que tem alguns processos que a gente vai ter que fazer antes da própria incidência. A ideia é que vocês olhem para esses dados e falem, desses dados aqui, quais são aqueles que são mais significativos para a gente? Então a gente tem que mostrar o problema e pensar, vem cá, qual é a solução que a gente propõe para essa parada. O curso de pesquisa teve um marco importante para cada aluno. Nos fez conhecidos muitos problemas além daquele que vemos. Relatos e histórias de moradores de 15 favelas distintas, das quais serão transmitidas nesta coletiva. Juntas, essas 15 favelas têm 500 mil de pessoas e ela dá uma dimensão a essa pesquisa das desigualdades que diversas favelas da região metropolitana do Rio e de todo o país passam. No que diz respeito ao acesso à energia, 70% dos entrevistados disseram que gastam tanto com a conta de luz que, se esses valores fossem reduzidos, eles poderiam comprar mais comida. Queria dizer para vocês que a gente encerra um ciclo. A gente teve a coletiva de imprensa, a gente teve o relatório. Que vocês lembrem que isso foi uma construção coletiva, cada pergunta feita no território vocês construíram juntos, até cada dado que a gente apresentou na coletiva, que a gente colocou lá. Tem uma música que todo mundo conhece, que um trecho dela diz que se eles lá não fazem nada, faremos tudo aqui. Acho que se a gente se juntar, todo mundo, cada um de um com a mesma ideia, acho que isso vai fazer uma pressão política muito maior. Não é só uma pessoa, e sim um coletivo. Várias formas, na verdade temos várias formas que cada um assim vai entender como vai fazer. Logicamente a gente está pesquisando essas várias técnicas, estamos até pesquisando outras aqui. É interessante que essas questões sociais no Brasil ficam muito relegadas, né? As ONGs, né? Agora, as experiências que eu vejo fora do Brasil, né, de financiamento, de suporte para a adoção da tecnologia, encampado pela iniciativa pública. Se o governo vai construir um lixão, né, que vai contaminar o solo, o sinal feito, as águas, vai contaminar muita coisa, né, pode vir a trazer doença, sinal feito. Onde é que ele escolheu? Em qual desses jardins? No Jardim Gramacho, no Caxias ou no Jardim de Alabama? Caxias. Isso são exemplos de injustiças ambientais. Quando a degradação ambiental, a poluição, ela afeta de maneira desproporcional, desigual, certos territórios, certas populações.